para mais uma aula aqui no nosso canal. Para você que não me conhece, eu sou o professor Sérgio, professor aqui do Concurseiro Pro, e hoje estou com uma aula aqui muito importante sobre um tópico que com certeza vai ser explorado na sua prova. Nós estamos falando de vitimologia, beleza? Então, sem mais delongas, já deixo aqui as minhas redes sociais, bem como a rede social do Concurseiro Pro, para que, eventualmente, alguma dúvida, algum ponto que não tenha ficado esclarecido nessa aula, você pode ir lá e me mandar, que vai ser um prazer te responder, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Começando aqui a nossa aula, nós temos por definição que vitimologia é o campo de estudo e análise do papel das vítimas no cenário de um delito. Então, a vitimologia, ela busca estudar a influência que a vítima exerce no fenômeno criminológico, seja antes, durante e até mesmo depois da ocorrência do delito. É interessante nós destacarmos que algumas correntes de estudiosos a concebem como um ramo da criminologia, ou seja, uma disciplina. Já outra parte da doutrina vai considerar a vitimologia como uma ciência autônoma. No entanto, não há um consenso doutrinário. Então, ambas as concepções estão corretas, beleza? Quando nós falamos de vitimologia, existem dois autores aqui que são os principais expoentes. Um deles é o Benjamin Mendelssohn, que é considerado nada mais, nada menos que o pai da vitimologia. Tá bom, pessoal? E o Hans von Hechting, bem como o Hans Gross, foram outros autores que foram muito importantes para elevar a importância da vitimologia, até mesmo como uma ciência autônoma, como eu disse para vocês, que boa parte aí da doutrina defende a vitimologia como sendo uma ciência, beleza? Então, ambos os autores são muito importantes, é interessante que vocês saibam aí decorar o nome deles, decorem os nomes, porque a banca muitas vezes cobra classificações de vítimas de acordo com determinados autores, como a gente vai ver na sequência da nossa aula de hoje, tá bom? Antes de nós tratarmos aqui sobre essa classificação das vítimas, nós temos que estudar as etapas evolutivas do papel da vítima. Isso porque, até a Alta Idade Média, nós vivemos o chamado período da Idade de Ouro. Por que Idade de Ouro? Pessoal, porque nessa fase, a vítima ela era protagonista, ela ostentava o direito de punir. Como marco, nós temos a chamada Lei de Talião, aquela lei que apregoava olho por olho, dente por dente, ou seja, a vítima ela poderia responder à ofensa ao seu agressor na mesma proporção que lhe foi causada. Então, nesse caso, a vítima ela conseguia, então, ter esse direito de retribuir o dano. Por isso, então, que se chamava Idade de Ouro. Perfeito? No entanto, a partir do surgimento do Estado e da justiça criminal, lá por volta do século XVII, no período aí do Iluminismo, a vítima ela perdeu o seu direito de punir, o seu poder de punição. E esse poder ele foi transferido para o Estado. Então, nessa fase, nós temos a fase da neutralização, ou também chamada fase do esquecimento. Tá, pessoal? A banca já cobrou dessa forma também. Nesse caso, a pena passa a ter também um caráter de prevenção geral do delito, tá? No entanto, a partir do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, com os horrores que vitimaram diversas pessoas, dentre elas a população judaica, grupos de minorias, todos massacrados nos campos de concentração, isso fez com que a ONU fosse criada e diversos documentos internacionais relacionados aos direitos das vítimas fossem promulgados, razão pela qual a vítima passou novamente a ser valorizada, sendo reconhecida como merecedora de proteção sobre os seus direitos e garantias. Então, nesse período, nós temos a chamada fase do redescobrimento. Tá bom, pessoal? Então, somente depois aí do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, que a vítima voltou
ao seu lugar aí de importância dentro aí desse aspecto da criminalidade, do fenômeno criminológico, para fins de ter ali as suas preocupações, os seus direitos, os seus anseios e as consequências da sua influência nesse processo, tudo isso passou a ser novamente considerado dentro aí dessa perspectiva, tá bom? Então, como eu havia dito para vocês, os autores eles trazem algumas classificações de vítimas. E como eu disse, sendo Benjamin Mendelsohn considerado o pai da vitimologia, eu achei por conveniente trazer aqui as classificações dele, tendo em vista que os outros autores, além de outros que existem, eles trazem classificações muito amplas que não seria muito propício trazer nessa aula aqui, tendo em vista que existe lá no nosso material já uma descrição completa de toda a classificação existente. Então, se você, assim que terminar essa aula, quiser ir lá conferir no nosso resumo de criminologia, você vai ver todas as classificações que já foram cobradas em prova, perfeito? Mas no que diz respeito a Benjamin Mendelsohn, ele começa pela vítima completamente inocente ou ideal. Nesse caso, pessoal, a vítima completamente inocente ou ideal é aquela vítima que ela é totalmente estranha à ação do criminoso, ou seja, ela não provocou de nenhuma forma e nem colaborou para que se tornasse vítima de um delito. Então, como exemplo, nós temos uma senhora que, à luz do dia, numa rua bem movimentada, está transitando com a sua bolsa e determinado cidadão, determinado sujeito, passa por essa senhora e arranca essa bolsa e sai correndo, então, cometendo aí um delito de furto ou roubo, dependendo da situação, tá bom? Seguindo, nós temos a vítima de culpabilidade menor ou vítima por ignorância. Nesse caso, há um impulso não voluntário ao delito, ou seja, existe um certo grau de culpa que leva a pessoa à vitimização. Então, como exemplo, para ficar mais claro, nós temos aqui um indivíduo que ele anda na rua expondo objetos de valor, e isso vai facilitar a ação de um ladrão. Então, vamos pegar, nesse mesmo caso da senhora que estava transitando com a sua bolsa na rua, mas suponhamos que dentro da bolsa havia um iPhone 15 que acabou de ser lançado, exposto. Nesse caso, se há naquela rua, naquela localidade, uma pessoa mal intencionada com a intenção de cometer um crime, ele vendo essa situação que, de certo modo, facilita a sua ação, ele irá sim proceder. E essa pessoa vítima, não que ela provocou diretamente a ação, mas com a sua conduta, ela facilitou. Então, nesse caso, nós temos um exemplo de vítima de culpabilidade menor ou por ignorância. Nós também temos aqui, que eu posso citar como exemplo, uma pessoa que esquece o carro destrancado com as chaves da ignição, e desse modo, então, facilita que alguém vá lá e subtrai esse veículo. E acredito eu que até aqueles golpes que estão bastante famosos aí, aqueles golpes do Pix, que uma pessoa se passa por alguém da sua família e pede para que você faça um Pix, isso pode ser ali classificado como uma vítima por ignorância, porque você ali, de certo modo, acreditando se tratar naquela pessoa, você faz com que haja ali uma certa culpabilidade nesse processo de vitimização. Não sei se eu fiquei claro, mas nesse caso do golpe, do estelionato por um Pix, que foi solicitado por algum parente, existe um impulso não voluntário ao delito, ou seja, se a pessoa não tivesse feito aquele Pix, ela não teria se tornado vítima. No entanto, obviamente que a culpa maior é da pessoa que provocou aquele fato criminoso, beleza? Aqui nós temos também uma vítima voluntária, que também é chamada de tão culpada quanto o infrator. Nesse caso, o autor Benjamin Mendelsohn, ele diz que sem a participação ativa da vítima, o crime não teria ocorrido. E aí ele traz como exemplo o estelionato por torpeza bilateral e o aborto consentido. Então, uma mulher que ela é vítima de aborto, mas ela consentiu que isso acontecesse, ela é classificada, então, nessa vítima voluntária, ou tão culpada quanto o infrator. O caso de estelionato por torpeza bilateral,
nós temos aquele golpe do falso bilhete premiado, em que uma pessoa, na ânsia de oferir uma vantagem financeira de modo muito fácil, acaba, então, por ser ludibriada e, então, se torna vítima de um crime. Beleza? O autor segue com a vítima mais culpada que o infrator. No caso da vítima mais culpada que o infrator, nós temos aqui as chamadas vítimas provocadoras, que incitam o autor do crime, ou também as vítimas por imprudência, que elas vão ocasionar, né, que elas ocasionam um acidente por não se controlarem, ainda que haja uma parcela de culpa do autor. Então, por exemplo, aqui eu posso citar uma pessoa que atravessou um sinal de trânsito, e acabou, né, e outra pessoa que vinha numa velocidade acima daquela permitida na via não conseguiu frear o veículo e acabou por chocar com o veículo dessa pessoa que, né, ultrapassou aí o sinal fechado. Como vítima provocadora, podemos citar também como exemplo um esposo que se depara com a sua mulher o traindo e durante essa situação a mulher acaba por provocá-lo e aí, de certo modo, que instiga o autor, né, a cometer um determinado ato, tá bom? E, por fim, nós temos aqui a vítima unicamente culpada. Pessoal, trata-se da vítima infratora, ou seja, é aquela pessoa que ela comete um delito, mas, no fim, ela vai se tornar vítima, como ocorre no caso do homicídio por legítima defesa. Então, por exemplo, se eu estou aqui na minha casa e entra uma pessoa querendo roubar, né, a minha casa, e essa pessoa adentra o meu imóvel, saca uma arma de fogo, ameaça a mim e a minha família, eu também saco a minha arma de fogo e efetuo 2 disparos contra essa pessoa, e essa pessoa vem a óbito, nesse caso, pelo fato de eu estar repelindo uma injusta agressão contra mim e a minha família, e eu a repeli de modo proporcional, nós temos aqui uma hipótese cabível de legítima defesa, e nessa situação, esse autor do roubo estará enquadrado nessa classificação de vítima unicamente culpada, beleza? Dentro dessa classificação, nós temos aqui também o caso da vítima simuladora, que por meio de uma premeditação irresponsável, ela vai induzir o indivíduo a ser acusado de um delito, gerando então um erro judiciário. Nesse caso, nós temos, por exemplo, aquelas pessoas que promovem aí uma falsa denúncia, uma falsa acusação, e aí elas se colocam como vítima quando, perdão, pessoal, elas se colocam como vítima quando na verdade não são. Então elas são classificadas como vítimas simuladoras, perfeito? E nós temos aqui a vítima imaginária ou pseudo vítima. Pessoal, no caso da vítima imaginária, trata-se de uma pessoa que ela é portadora de um grave transtorno mental. E, em razão dessa situação, ela acredita ser vítima de uma perseguição, de algum crime. Como exemplo, podemos citar uma pessoa que tem transtorno síndrome do pânico e acredita que está sendo perseguida, quando na verdade isso é apenas fruto aí dessa psicopatologia, beleza? Então, o Mendelssohn, ele vai concluir que as vítimas elas podem ser classificadas em 3 grandes grupos para efeitos de aplicação da pena ao infrator. Então, no primeiro grupo, a culpa ela é atribuída unicamente ao delinquente. No segundo grupo, a pena do infrator ela vai ser reduzida, pois a vítima ela contribuiu para a ocorrência do delito. Já no terceiro grupo, não vai ter penalidade, pois a própria vítima foi quem provocou o crime, como é o caso aqui da vítima unicamente culpada. Beleza? Em se tratando da aplicação da pena, nós temos um conceito que é bastante importante, que é o da vítima dogmática. A vítima dogmática nada mais é do que o estudo da contribuição da vítima na ocorrência de um crime e a influência dessa participação na dosimetria da pena. Beleza, pessoal? Então, essa palavrinha aqui, ó, essa palavrinha dosimetria da pena, né, essa expressão, é bem característico de vítima dogmática. Bom? Então guardem aí para que, se caso caia alguma questão nesse sentido, vocês não erram. Nós ainda temos o conceito de perigosidade vitimal e vítimas potenciais. São conceitos semelhantes, mas que possuem algumas diferenças.
Quando nós falamos de perigosidade vitimal, ou também periculosidade vitimal, são expressões sinônimas, isso se refere a um estado psíquico e a um comportamento em que a vítima se coloca, e isso vai acabar por estimular a sua vitimização. Como exemplo, nós temos aqui uma pessoa que anda sozinha à rua, não, à noite, em uma rua bastante perigosa. Então, razão aqui do seu comportamento, ela está se colocando em uma situação que a facilita se tornar vítima, beleza? Por outro lado, as vítimas potenciais são os grupos de indivíduos que, em razão de características pessoais, de profissão ou de personalidade, eles estão propensos a se tornarem vítimas de crimes. Como exemplo, nós temos os menores de idade, porque são incapazes, nós temos as pessoas marginalizadas, que estão aí à mercê de diversas situações difíceis, né, que podem sujeitá-las a diversos crimes. Nós temos os idosos, que também muitas vezes, né, já são incapazes, que não possuem aí a capacidade de reagir face a uma atitude criminosa. Nós temos os policiais, que em razão aí do seu ofício, vão se deparar com situações de risco, e isso favorece, né, essa situação de serem vítimas de algo, como também prostitutas e outros grupos de pessoas que vão assim se classificar, beleza? Avançando aqui no nosso material, nós temos agora os processos de vitimização. Eu peço muita atenção aqui, pessoal, pois esse ponto é bastante explorado em prova, inclusive, acredito eu, que pode ser objeto da prova discursiva de vocês, beleza? Quando nós falamos de processo de vitimização, nós estamos falando dos efeitos do crime, desde o momento em que ele é cometido até ad eterno, né? Até os efeitos que serão suscetíveis após a ocorrência desse delito, desse crime em face de uma vítima. Bom, quando nós falamos de vitimização primária, ela se refere ao dano direto que é causado pelo cometimento de um crime, ou seja, os danos materiais, físicos, psicológicos, que são infligidos à vítima de um delito e que vai, em razão disso, ocasionar mudanças de hábitos e alterações de conduta. Então, vamos trazer, por exemplo, aqui, uma mulher que é vítima de estupro. Quando ela tem a sua dignidade sexual violada por esse ato de violência, né, nós temos, então, a vitimização primária, perfeito? Só que depois nós temos a chamada vitimização secundária, ou também sobrevitimização, que é sinônimo de revitimização. Isso vai dizer respeito à forma como a polícia e os demais órgãos estatais de repressão ao crime vão tratar a vítima de um delito. A doutrina classifica a vitimização secundária como o sofrimento que é suportado pela vítima nas fases do inquérito e do processo, em que muitas vezes ela vai ter que reviver o fato criminoso por meio de interrogatórios, declarações e exames de corpo de delito, vai ter que se submeter a situações vexatórias e constrangedoras, vai ter que presenciar a argumentação dos defensores do autor, que vão sugerir que ela deu causa àquele fato, às vezes vai ter que se reencontrar com o delinquente. Então, todas essas situações que acontecem dentro das instâncias do sistema de justiça criminal vão favorecer uma revitimização, uma vitimização secundária, beleza? No exemplo que nós trazemos, seria quando essa mulher, vítima de estupro, chega à delegacia, lá ela tem que esperar uma enorme fila até conseguir ser atendida, depois ela vai relatar aí os acontecimentos para o policial que vai fazer o boletim de ocorrência, pode acontecer dele fazer perguntas que não são cabíveis, ou não acreditar na versão da vítima. Depois essa vítima vai ter que voltar na delegacia de novo para prestar declarações para o delegado. Se o delegado indiciar o autor no processo, ela vai ter que prestar depoimentos de novo para o juiz e para o promotor. Então, toda vez que ela é novamente submetida a esse processo, isso faz com que ela tenha de reviver aquele momento doloroso, e é por causa disso, então, que é chamado de revitimização, sobrevitimização ou vitimização secundária. Perfeito? Por fim, nós temos aqui a vitimização terciária, que vai encontrar sua face no meio social, pessoal. Ou seja,
a sociedade, em vez de acolher a vítima de um crime, ela vai passar a acusá-la, a considerá-la culpada de ter sido vítima daquele crime. Então, voltemos ao nosso exemplo. Essa mulher que foi vítima de estupro, ela pode ser considerada como uma mulher indecente, como uma mulher que só foi vítima disso porque ela gosta de sair à noite, que ela gosta de usar roupa curta, que ela é muito vulgar, enfim. A sociedade, ela vai começar a atribuir julgamentos preconceituosos em torno dessa vítima para fins de fazer com que ela seja culpada daquilo que lhe aconteceu, certo? E muitas vezes, em razão de toda essa opressão social, a vítima de um crime muitas vezes nem leva o conhecimento desse crime nem leva o relato desse crime ao conhecimento das autoridades, o que vai gerar a famosa cifra negra, né, pessoal? É interessante nós também destacarmos que existe, assim como no direito penal, existe o iter criminis, o caminho do crime, existe também o iter victimae. Não sei se é assim que escreve, mas eu acho que é iter victimae, que significa caminho da vítima. Lá no nosso material, isso vai estar discriminado para vocês, mas de modo bem resumido, é o processo pelo qual uma pessoa passa até sofrer os efeitos da vitimização, beleza? Ainda dentro do conceito de vitimização, nós temos outros conceitos que são importantes de serem citados, porque já foram explorados em prova. O primeiro deles é o de heterovitimização. A heterovitimização vai consistir em um sentimento de autoculpa, autorrecriminação, que é suportado pela vítima de um crime por acreditar que, em razão de seu comportamento, ela acabou por dar causa à ocorrência daquele crime. Então, vejamos, aquela sociedade que ficou julgando, que ficou atribuindo a culpa do crime à vítima, a vítima vai internalizar aquilo. Então, ela vai passar a tentar se auto-justificar o porquê dela ter se tornado vítima. Então, ela passa a acreditar nesses julgamentos. Ela passa a acreditar que se ela não tivesse saído, que se ela tivesse sido mais discreta, aquilo não teria acontecido, se ela não tivesse passado por aquela rua. Enfim, são mecanismos para se auto-justificar um sentimento de culpa para fins de atribuir a si a responsabilidade que não lhe compete. Beleza? Nós também temos os conceitos de vitimização difusa e criminalização da vítima. A criminalização da vítima vai estar relacionado a esse processo aí de heterovitimização e de preconceito do meio social, pois a criminalização da vítima é a tendência de se atribuir à vítima a responsabilidade pelo cometimento de um crime. Isso acontece muito no caso de vítimas de estupro ou de violência doméstica, em que mulheres, nesse caso de violência, por serem dependentes de seus companheiros, muitas vezes suportam esses episódios de violência em razão dessa dependência pré-existente, né? Então vão lá, se tornam vítimas de um crime, dão queixa, mas depois acabam por não querer representar contra o seu companheiro, porque acredita que ele vai melhorar o seu comportamento, e em razão disso, o meio social acaba por criminalizar essa vítima em razão aí desse comportamento que foi realizado, beleza? No caso da vitimização difusa, isso acontece nos crimes em que não há vítimas certas ou determinadas, a vítima é a coletividade em geral. Como exemplo, nós temos os crimes contra o meio ambiente, as relações de consumo ou crimes contra a economia popular, além de outros presentes aí no Código Penal e na legislação especial, beleza? Fala, pessoal, voltamos aqui com a nossa aula de vitimologia. Tive um pequeno problema aqui no computador, então vou voltar aqui a partir do tópico de síndromes com enfoques na vítima, ok? Pessoal, quando nós falamos de síndromes que tem por seu foco a vítima, nós temos 3 que são as mais exploradas em prova. Nós estamos falando da síndrome da mulher de Potifar, da síndrome de Estocolmo e da síndrome de Londres. Inclusive, na prova de investigador do último concurso, a banca cobrou na prova discursiva a diferença entre as síndromes de Estocolmo e Londres, razão pela qual é dada uma significativa importância para esse tópico. Começamos pela síndrome da mulher de Potifar. O porquê desse nome?
Pessoal, a mulher de Potifar é uma figura que está relacionada a um episódio bíblico em que uma mulher, no caso a mulher do comandante ali Potifar, ela queria ter ali relacionamentos com José, mas no caso, José, ele, por temor a Deus, não quis, né, se submeter a esse relacionamento, a essa relação. Então, desse modo, em razão dela ter sido recusada por José, ela acaba por criar uma situação falaciosa, ou seja, acaba por criar uma mentira para fins de incriminar José. Então, desse modo, nós temos que a síndrome da mulher de Potifar acontece quando uma pessoa, geralmente uma mulher, após um ato de rejeição ou desafeto por parte do seu companheiro, ela vai realizar o quê? Uma denúncia caluniosa ou um falso testemunho com a intenção de causar prejuízos a essa pessoa. E isso tudo, então, é motivado por um sentimento de vingança e ódio. Beleza, pessoal? Então, aqui nós temos aquele caso, por exemplo, de uma mulher que descobre que está sendo traída pelo seu companheiro, né? E imputa a ele um fato criminoso, um fato falso, nesse caso, com a intenção de lhe causar prejuízos, né? Avançando aqui, nós temos a síndrome de Estocolmo, que, diferentemente da síndrome de Londres, uma vez que uma é o oposto da outra, na síndrome de Estocolmo, uma pessoa, em razão de um estresse psicológico advindo de uma situação traumática, como no caso de um sequestro, ela, para desenvolver um senso de autoproteção, ela passa a criar laços de afeto e apreço com o seu algoz. Então, nesse caso, na síndrome de Estocolmo, nós temos uma vítima de um crime que, para se autopreservar, começa a ter relação de afetividade com o seu sequestrador, com o criminoso que deu causa ali àquele ato, ok? Por sua vez, a síndrome de Londres é o oposto. Nesse caso, em razão dessa situação estressante, a vítima ela desenvolve um sentimento de ódio, de repulsa, extremo desconforto com a presença do criminoso. E essa antipatia, muitas vezes, ela pode ser inclusive fatal, porque a vítima, em razão ali de estar descontrolada, de começar a entrar em embates com o seu sequestrador, com o criminoso, ele pode, num ato ali de revolta, de raiva, acabar por tirar a vida dessa pessoa, né? Pensemos aí num caso de um sequestro, de um assalto a banco, em que uma das vítimas reféns começa a esbravejar, começa ali a se colocar em confronto com um dos assaltantes, esse assaltante na intenção de revidar essas ofensas, né, de revidar esses sentimentos de afronta, ele pode acabar por provocar um mal a essa vítima. Então, nós temos como principais síndromes com enfoque nas vítimas essas três, né? Nós temos outras que nunca foram exploradas em prova, então acredito eu que se for cair uma questão sobre esse ponto novamente, vai ser abordando uma dessas três situações, perfeito? Avançando aqui, pessoal, eu trouxe para vocês um mapa mental em que aborda os principais pontos aqui que nós exploramos nessa aula, seja a classificação de Benjamin Mendelssohn, as etapas evolutivas da vítima, né, desde a idade de ouro até a fase do redescobrimento, os processos de vitimização, bem como as síndromes, ok? Então, agora, para a gente conseguir encerrar nossa aula aqui com chave de ouro, vamos partir para a resolução de questões. Bom, primeira questão cobrada aqui no concurso de investigador do ano passado, vamos lá. No que se refere à vitimologia, ela leva em conta a participação ou a provocação da vítima. Aí nós temos diversas classificações. Vítimas ideais, menos culpadas que os criminosos, tão culpadas com os criminosos, mais culpadas, etc. É correto afirmar que a classificação contida no enunciado é atribuída a... Pessoal, aqui, com base no que nós vimos nesta aula, é uma classificação que diz respeito a Benjamin Mendelssohn. Por isso que eu disse para vocês que é muito importante vocês terem atenção às classificações que os principais autores possuem, porque a banca gosta muito de explorar isso em prova, beleza? Então, gabarito aqui na letra E. Segunda questão, também cobrada aí para o concurso de investigador de 2022. A própria sociedade não acolhe a vítima e muitas vezes a incentiva a não denunciar o delito às autoridades, ocorrendo o que se chama de cifra negra. É correto afirmar que o enunciado refere-se a... Pessoal, aqui nós temos algumas palavras-chave, olha só.
sociedade não acolhe a vítima. Nesse caso, pessoal, nós estamos falando o quê? De uma vitimização terciária, porque nós vimos que a vitimização primária diz respeito aos maus provocados diretamente pela prática do crime, a secundária é aquele mal, aquela revitimização provocada pelas instâncias formais do sistema de justiça criminal, e a vitimização terciária é aquela provocada pela sociedade, que, ao invés de receber a vítima e protegê-la, não a acolhe e, muitas vezes, como no caso da questão, não a incentiva a denunciar o fato às autoridades policiais. Nesse caso aqui, nosso gabarito, então, fica na letra D. Questãozinha cobrada aí no concurso de médico legista, vejam só. Hades, um jovem de 17 anos de idade, sacou um simulacro de arma de fogo e anunciou o roubo em face de Altaia, policial civil, de folga e em trajes civis, a qual, imaginando se tratar de um meliante munido de arma de fogo verdadeira, prontamente sacou sua arma de fogo e desferiu 2 disparos contra Hades, cujos ferimentos causaram seu óbito. Segundo classificação de Benjamin Mendelsohn, Hades é considerado uma vítima. Olha só, pessoal, novamente a classificação de Benjamin Mendelsohn sendo cobrada em prova, só que dessa vez num formato de um caso concreto, né, de um caso aqui hipotético. Pessoal, olha só, uma pessoa, ela iniciou a prática de um delito, mas em razão desse delito que ela cometeu, no fim ela se torna vítima. Esse é um típico exemplo de uma vítima totalmente culpada, né, ou única culpada, ou pseudo-vítima. Pessoal, lembra lá do exemplo do homicídio que eu dei, né, uma pessoa aqui que entrou na sua casa, e aí você ela anuncia aí um assalto, você saca a sua arma de fogo, e para repelir uma injusta agressão, você atira contra essa pessoa, e essa pessoa vem a óbito. Percebo que ela foi vítima de um homicídio, mas ela deu causa a esse homicídio em razão do ato que ela cometeu preteriamente. Então, aqui nós estamos, de fato, diante de uma vítima como única culpada ou pseudo-vítima, beleza? Avançando aqui, pessoal, questãozinha cobrada lá no concurso de delegado de polícia, da Polícia Civil de Rondônia, de Roraima, perdão. Considerando que vitimologia é a disciplina que estuda o papel da vítima no fenômeno da criminalidade, é correto afirmar que vitimodogmática é a trajetória percorrida pela vítima rumo à vitimização. Pessoal, errado, né? Aqui nós estamos falando do iter victimae, ou mais conhecido como caminho da vítima. Ok? Que é esse percurso, então, que a vítima de um crime percorre até, então, se tornar, né, propriamente vítima de algo, ou então conseguir se safar aí de uma ação delituosa. Dupla criminal é aquela que se vitima a si própria com fins fraudulentos. Pessoal, nada a ver, né? Aqui nós estamos falando da vítima simuladora. Iter vitimae é o estudo da contribuição da vítima na ocorrência do crime. Pessoal, aqui não. Aqui sim nós estamos falando da vítima dogmática. A banca inverteu os conceitos aí da letra A com a letra C. Pseudo-vítima é o par formado pelo criminoso e pela vítima. Nada a ver. Aqui nós temos, né, outro conceito. E, por fim, heterovitimização é a autoculpabilização da vítima pelo crime contra si praticado. Perfeito, pessoal. Heterovitimização, como nós vimos, é a situação em que uma vítima, ela busca se autorresponsabilizar por ter sido vítima de um determinado crime. Então, nosso gabarito aqui fica na letra E. Avançando, questãozinha cobrada aí no concurso de delegado da Polícia Civil da Bahia, lá em 2018. No que diz respeito aos estudos desenvolvidos no âmbito da vitimologia, assinale a alternativa correta. O linchamento do autor de um crime por populares em uma rua pode ser classificado como uma vitimização secundária e terciária. Pessoal, vejamos. O linchamento, ele foi praticado por populares. Então, nós temos aqui o meio social. O meio social está ligado à vitimização que? Terciária. Então, aqui está correto. Mas secundária? Secundária não. Então, isso faz com que a nossa alternativa esteja errada. A chamada da vítima na fase processual da persecução penal para ser ouvida sobre o crime, por inúmeras vezes, é denominada de vitimização secundária.
Pessoal, até então essa alternativa está aparentemente correta. Isso porque cada vez que uma vítima ela é chamada aí para depor sobre o mesmo fato criminoso, isso vai fazer com que ela tenha que relembrar aqueles acontecimentos que muitas vezes, né, foram traumáticos. Então, nesse caso aqui, nós estamos provocando de fato uma vitimização secundária. A longa espera da vítima de um crime em uma delegacia de polícia para o registro do crime é denominada vitimização terciária. Pessoal, percebam que nós estamos em uma delegacia, que é um órgão do sistema de justiça criminal. Então, que na verdade é uma vitimização que secundária, ok? A vítima só passa a ter um controle sistemático em sua abordagem a partir do fim da Primeira Guerra Mundial, na segunda década do século XX. Pessoal, não é depois do fim da Primeira Guerra Mundial, mas sim no fim da Segunda Guerra Mundial, beleza? As pesquisas de vitimização têm por objetivo principal mensurar a vitimização secundária. Pessoal, nada a ver. Aqui na real, a na vitimização primária. Corra lá no nosso site e adquira agora o seu combo da aprovação. Não fiquem perdendo tempo com apostilas né, muito extensas, com videoaulas que não tem fim. A hora agora de você conseguir otimizar o seu tempo, utilizar aí todo o espaço de tempo que você tem direcionado para um material conciso, objetivo e direto ao ponto e feito para a sua prova. Então, conheça lá o nosso campo da aprovação, que vai envolver resumos completos, mapas mentais, inclusive aquele mapa que eu usei na nossa aula de hoje vai estar disponível lá no nosso pack. Simulados, são mais de 10 simulados para a prova objetiva, mais 30 da prova discursiva. Os flashcards, mais de 11 mil flashcards para você revisar todo o conteúdo. Vademecum compilando toda a legislação do edital, mais o cronograma semanal de estudos. Se você está fazendo para o cargo de médico legista, corre lá e já se matricule também na nossa turma de médico legista, porque está tendo aula ao vivo toda semana com a professora Camila. E também nós temos materiais para as turmas de delegado e um material específico próprio para a prova escrita, em que você vai ter a oportunidade de ter 5 provas corrigidas com feedback, beleza? A gente se vê, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.